Imagine viver em um mundo onde o simples ato de entrar numa sala poderia custar sua vida. Agora imagine que, mesmo sabendo disso, você escolhe entrar, não por você, mas por todo um povo. Essa é a história de Esther, uma mulher como eu, como você, alguém que não nasceu em palácios, que não tinha superpoderes, que talvez jamais imaginasse estar no centro de uma das decisões mais impactantes da história de um povo inteiro. Esther era feita da mesma matéria que nós, dúvidas, e é justamente por isso que sua história nos toca tão profundamente, porque ela mostra que não é preciso nascer heroína para agir com heroísmo. Que como ela nós também podemos ser fortes, podemos ser voz, podemos ser ponte. Mas antes de ser uma rainha, ela foi apenas uma jovem órfã, escondida entre os muros da Pérsia, tentando passar despercebida. Seu nome original era Hadassa, uma menina judia que perdeu os pais muito cedo e foi criada por seu primo, Mardoqueu. Viviam na fortaleza de Suzã, capital do poderoso Império Persa, sob o domínio do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, um homem de temperamento imprevisível e autoridade absoluta. Era uma época perigosa para ser judeu. Eles eram minoria, vistos com desconfiança, constantemente ameaçados de perseguição. Muitos viviam escondendo sua fé, suas raízes e até seus nomes. O medo era um companheiro constante, e o silêncio, uma proteção. E foi nesse cenário, cheio de tensão e medo, que a vida de Esther mudou para sempre. Tudo começou com um escândalo real, durante uma das festas mais extravagantes já registradas na história, menos que durou 180 dias. O rei Assuero, embriagado e cercado por bajuladores, ordenou que a rainha Vasti desfilasse diante de todos os convidados para exibir sua beleza. Vasti recusou. Recusar o rei? Inaceitável. Vasti foi destituída e um decreto foi enviado por todo o império. Mulheres deviam obedecer seus maridos, para substituir a rainha. O rei ordenou que as mais belas jovens virgens do reino fossem reunidas para um tipo de concurso de beleza. Entre elas estava Esther. Ela não queria estar ali. Não pediu para participar, mas não teve escolha. Mardoqueu a aconselhou a não revelar sua origem judaica. Esther obedeceu. Em silêncio, escondeu sua identidade, mas sua graça, inteligência e postura a destacaram entre todas. Após um longo período de preparação, ela foi escolhida pelo rei para ser a nova rainha da Pérsia. Parecia um conto de fadas, mas a verdadeira prova de coragem ainda estava por vir. Enquanto isso, nos bastidores do palácio, um homem chamado Amã, braço direito do rei, alimentava um ódio profundo por Mardoqueu, o primo de Esther. Tudo porque Mardoqueu se recusava a se curvar diante dele. Amã era um homem vaidoso, arrogante, que não suportava ser contrariado. Seu orgulho ferido o levou a agir com crueldade, e sua influência sobre o rei era tamanha que ele conseguiu algo impensável: convencer Assuero a assinar um decreto autorizando o extermínio de todos os judeus do império em uma data marcada. Um genocídio legalizado. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas roupas em sinal de luto, cobriu-se de cinzas e chorou em público. A dor era insuportável. Mandou um recado urgente para Esther. Ela precisava interceder junto ao rei. Era a única esperança. Mas havia um problema. Na corte persa, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Quem o fizesse sem permissão, morria. A não ser que ele estendesse o cetro de ouro. E Esther já não via o rei há 30 dias. Talvez ele tivesse perdido o interesse. Talvez sua presença já não fosse bem-vinda. Ela tinha duas opções: se calar e salvar a própria vida, ou arriscar tudo por seu povo. E foi aí que Esther pronunciou uma das frases mais corajosas da história: irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, pereci. Com um coração acelerado, Esther se preparou, jejuou por 3 dias, pediu que todo o povo judeu fizesse o mesmo. Não foi uma decisão impulsiva, foi um ato
de fé. Esther sabia que não era apenas uma questão política, mas espiritual. No terceiro dia, vestida com seus trajes reais, ela se aproximou do salão do trono. Um passo, 2, 3. O silêncio era absoluto. Todos aguardavam. O rei a viu e, num gesto que mudaria o destino de milhares de vidas, estendeu o cetro de ouro. Ela foi poupada, mas Esther não revelou tudo de imediato. Ela foi sábia. Convidou o rei e Amã para um banquete e ela estava construindo o momento certo, com cautela e discernimento. Não era apenas coragem, era estratégia. No segundo banquete, o rei finalmente perguntou o que ela desejava. Poderia ser qualquer coisa menos até metade do reino. E foi então que Esther revelou tudo. Contou que ela mesma era judia, que um decreto havia sido assinado para exterminar seu povo, e que Amã era o autor dessa trama cruel. O rei ficou furioso, levantou-se abruptamente, saiu, e ao retornar, encontrou Amã implorando pela vida. Ajoelhado próximo a Esther, a interpretação, uma afronta, um abuso, uma falta de respeito. O destino de Amã foi selado ali mesmo. Ele foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. E, mais, o rei concedeu a Esther e Mardoqueu o direito de escrever um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos, no dia marcado para o massacre. Venceram, foram salvos. Mas essa vitória não foi apenas uma vitória militar ou política, foi uma vitória da fé sobre o medo, da coragem sobre o silêncio. Foi a prova de que uma única voz, quando guiada pela justiça e pela esperança, pode ecoar mais alto do que 1000 decretos de morte. Esther passou de jovem anônima a heroína de um povo. Ela não apenas salvou vidas, mas redefiniu o significado de realeza. Não é quem usa a coroa, mas quem está disposto a sacrificar por algo maior. E até hoje, essa vitória é celebrada por judeus do mundo todo. Na festa do Purim, Esther se tornou símbolo não apenas de bravura, mas de identidade, de fé inabalável, de esperança viva. Ela provou que mesmo nas situações mais impossíveis, há espaço para a luz, e que coragem verdadeira é aquela que nasce do amor pelo próximo, mas nada disso teria sido possível sem a coragem de uma mulher. Esther não era uma guerreira, não empunhou espadas, mas com fé, sabedoria e bravura, enfrentou o império mais poderoso do mundo e venceu. Ela nos lembra que às vezes a coragem não grita, ela sussurra, e mesmo assim, muda a história.